Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D em Concursos. Vamos falar agora uma aula que foi atualizada em 2016 e 2017, que trata sobre transações com contraprestação e transações sem contraprestação. Nessa primeira parte da aula, a gente vai trabalhar com as transações sem contraprestação, certo? E na segunda parte, no segundo grande bloco, porque esse primeiro bloco eu vou dividir em alguns vídeos, a gente trabalha com as transações com contraprestação. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Eu preparei um roteiro aqui para a gente. Receitas oriundas de transações sem contraprestação. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou seguir esses tópicos, só que eu vou trabalhar com esses tópicos no quadro. Certo? E à medida que a gente for avançando, aí eu passo nos slides para ver se eu não esqueci nada importante, que eu não tenho escrito no quadro. Beleza? Então vamos começar com a visão geral. Então, visão geral. Então, primeira coisa, a gente tem que saber conceituar o que é uma transação sem contraprestação, até porque, dependendo de como você categoriza uma transação com ou sem contraprestação, isso afeta as bases de mensuração que a gente já estudou lá para trás, certo? Então, o que é que acontece? O que é uma transação sem contraprestação? Visão geral, só para deixar claro. Transação sem contraprestação. Então, seria o quê? Resumindo, seria quando você aumenta o ativo ou quando você diminui o passivo, certo? Isso aqui é ou. E, então, você aumenta o passivo, só que você não gera uma contrapartida com o mesmo valor do ativo, ou diminui o passivo e não gera uma contrapartida no mesmo valor do passivo. Ou, se gera uma contrapartida, ela tem um valor irrisório. E não há contrapartida, ou o valor da mesma é irrisório. E aí, quais são as principais transações? E a gente vai focar mais em receitas. Quais são as principais transações, quais são as principais receitas no setor público que decorrem de transações sem contraprestação? Então, principais exemplos. Então, dentre os principais exemplos, a gente vai ter os tributos, a gente vai ter as transferências e a gente vai ter as multas. Ou seja, a receita de tributos, as receitas de transferência e a receita de multa, em regra, elas não exigem uma contrapartida, ou se exige uma contrapartida, ela é no valor irrisório. Certo? E aí, quando eu digo que não exige contrapartida, tem uma coisa importante para a gente saber. Ou seja, não se exige um retorno proporcional ao valor pago pelo contribuinte. Então, esse é o primeiro ponto importante. Quando eu digo que não exige contrapartida, é que não adianta a pessoa que paga muito imposto, ela não vai ter mais direito de cobrar do Estado, vai cobrar mais ou menos, do que uma pessoa que praticamente não recolhe nenhum imposto, que é pobre, que não tem condições. Uma pessoa de baixa renda. Então, uma pessoa que tem alta renda, uma pessoa com alto poder aquisitivo, ela não tem, usando por essa regra, direito de cobrar mais, porque ela paga proporcionalmente mais imposto. Não importa isso.
Mas isso aqui também não pode deixar o agente público tranquilo, livre, leve e solto. Não. O agente público, ele deve prestar contas da aplicação correta dos recursos. No entanto, o agente público deve prestar contas quanto a regular a aplicação dos recursos. No entanto, o agente público deve prestar contas quanto à regular aplicação dos recursos. Então, essa é a primeira visão geral. Então, o que é que a gente viu aqui? Uma transação sem contraprestação é quando surge um ativo ou diminui o passivo e não tem uma contrapartida na mesma proporção. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: se vai aumentar o ativo e vai diminuir o passivo e não vai ter uma contrapartida no mesmo valor, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma variação patrimônio aumentativa. Principal conclusão disso aqui, ó. A principal conclusão disso aqui é que as transações, as receitas sem contraprestação, elas são consideradas variações patrimoniais aumentativas. Certo? Por quê? Porque você vai aumentar o ativo e não vai ter a contrapartida. Se não vai ter a contrapartida, o PL vai aumentar. Principais tipos de exemplos, os principais exemplos de transações sem contraprestação: tributos, transferências e multas. Isso que eu escrevi aqui vale para todo mundo. Não se exige um retorno proporcional ao que foi investido. No entanto, o agente público deve prestar contas quanto a regular a aplicação de seus recursos. Beleza? Isso é o que eu tinha para falar sobre visão geral. Vamos avançar aqui para o nosso material, para os nossos slides, ver se faltou alguma coisa e vamos para o próximo tópico na sequência. Então, dentro da visão geral, essa norma que a gente está estudando agora, que é transações sem contraprestação, ela está prevista na NBCT SP01, que corresponde a IPSAS 23. Como eu falei, é quando a entidade recebe ativos ou tem passivos extintos, em contrapartida entrega valor irrisório ou nenhum valor em troca. Considera-se ainda a transação sem contraprestação a situação que a entidade fornece diretamente alguma compensação em troca de valores recebidos, mas tal compensação não se aproxima do valor justo dos recursos recebidos. Ao contrário do que ocorre no setor privado, a maior parte das variações patrimoniais aumentativas decorre de transações sem contraprestação, principalmente tributos, transferências e multas. Por que os tributos são considerados transações sem contraprestação? São instituídos em lei e é compulsório o seu pagamento. Por outro lado, não se deve confundir, que é essa parte final que eu falei, a desobrigação de retribuição por tributos, multas ou transferências, em termos de entrega de serviços ou benefícios diretamente proporcionais a tais recursos, não pode confundir isso com a obrigação do governo e dos agentes públicos possuem da aplicação dos recursos públicos de acordo com as possibilidades previstas em lei. Então, não se pode confundir a parte contábil, ou seja, isso é uma transação sem contraprestação, com o poder e dever do agente público de atuar corretamente à luz das normas, certo? E da Constituição Federal. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos falar do próximo tópico, que é variação patrimônio aumentativa e os custos envolvidos em transações sem contraprestação. Vamos para o nosso quadro. Então, próximo tópico, a gente vai falar sobre as variações patrimoniais aumentativas e os eventuais custos envolvidos, que vai abrir caminho para outra parte mais na frente. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui? De novo, vamos bater o essencial no quadro, certo? Então, essas aulas em vídeo, elas são justamente para a pessoa assim, cara, o que é que eu tenho que saber? O mínimo. É isso, certo? Com alguma profundidade também. E aí, mas agora eu estou preparado para ler o material que é mais denso. Essa é a estratégia. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a VPA e os custos dos serviços. Principal coisa que a gente tem que saber, a gente aqui só tem basicamente 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte:
dependendo da transação sem contraprestação, então as receitas oriundas de transação, as receitas oriundas de transações sem contraprestação vão gerar VPAs. Isso a gente viu no bloco anterior. Então, vai ter VPA. Porém, que é variação patrimônio aumentativa. Porém, às vezes, dentro de uma transação sem contraprestação com a VPA, você pode ter um custo. Se você tiver um custo, você vai reconhecer a VPA junto com a VPD. Aí o que é que a gente vai colocar? VPA, porém, caso haja custos, reconhecer uma VPD. Esse é o primeiro ponto. VPA, porém, caso haja custos, reconhecer a VPD. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os estágios da receita. A gente sabe que os estágios da receita são previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. E nós sabemos que normalmente o governo ele pode arrecadar de forma direta ou de forma indireta. A maior parte ele faz de forma indireta. Ele trabalha com os agentes arrecadadores. A dúvida é a seguinte: os agentes arrecadadores devem ou não reconhecer as VPAs quando eles arrecadam em nome do governo? Resposta: não, porque eles não têm um controle sobre aquele dinheiro. Eles apenas são meros agentes arrecadadores. Isso é outra coisa importante. Então, o segundo e último ponto, que só são dois, os agentes arrecadadores não devem reconhecer as variações patrimoniais aumentativas, certo? Quando da arrecadação. Uma vez que eles não possuem controle do dinheiro. Uma vez que eles não possuem o controle. Esse controle aqui a gente tem que interpretar contabilmente. Esse controle não é que ele não tem o controle do que entrou e que saiu. Não é isso. Ele não tem o controle para decidir o que vai fazer com o dinheiro. É o controle enquanto decisão. Ou seja, os agentes arrecadadores, não compete a eles decidir o que vai ser feito com o dinheiro. Por isso que não tem VPA para eles. A VPA vai ser reconhecida pelo ente público, certo? Que delegou para o agente arrecadador a possibilidade de a arrecadação ser feita junto a ele. Então, sobre VPA e os custos dos serviços, esse era o meu recado. Vamos voltar para os slides, vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Então, VPA, os custos de serviços em transações sem contraprestação. Vamos nessa. Uma transação sem contraprestação com entrada de recursos para o governo, via de regra, gera VPA para o ente ou para o órgão recebedor. Em contrapartida, a entrada de recursos provoca a contabilização de um ativo. Contudo, a transação pode gerar custos, o que implica a necessidade de reconhecer uma VPD, como, por exemplo, a remuneração de rede bancária pela prestação de serviços de recebimento de pagamento de tributos contribuintes. Ou seja, vamos supor, no caso da União, a União usa o Banco do Brasil. Pode ser que o Banco do Brasil cobre alguma taxa, cobre algum valor. Então, vai entrar VPA, só que vai ser reconhecida uma VPD, por mais que seja irrisória, mas tem que ser reconhecida, que é a tarifa ou a taxa cobrada pelo Banco do Brasil. Beleza? Nesses casos, deve-se fazer a contabilização dos custos necessários ao recebimento ou funcionamento do item do ativo por meio da VPD correspondente. A VPA de um ente público deve compreender o total de ingressos brutos de benefícios econômicos ou potencial de serviço. Assim, a VPA configurada na receita sem contraprestação representa o aumento da situação líquida do ente. Até aí, beleza. A arrecadação se faz por meio de agentes arrecadadores. Isso aqui é importante. Quando o ente público não arrecada diretamente seu recurso, ou seja, a arrecadação se faz por meio intermédio de agentes arrecadadores, os montantes arrecadados não devem ser registrados como aumento da situação patrimonial líquida ou da receita de tais agentes arrecadadores, pois estes
não podem controlar o uso dos recursos ou se beneficiar dos ativos. Quando houver os custos necessários para o seu recebimento, devem ser reconhecidos como custo de transação ou VPD. Beleza, pessoal? Esse era o meu recado em relação a esse. Vamos para o nosso próximo tópico. Pessoal, esse bloco agora a gente vai falar sobre ativo em uma transação sem contraprestação. Primeiro a gente falou da VPA, agora a gente vai falar do ativo e na sequência a gente vai falar do passivo. Você vai ver que é bem simples. Então quando a gente tem um ativo oriundo de uma transação sem contraprestação, qual a nossa preocupação? Primeiro, saber se ele tem as características de ativo. Então, ele vai ter que ter 3 características, que é o que importa. A essência desse bloco agora é só isso. Então, primeira característica, controle. Segunda característica, provável geração de benefícios econômicos futuros. E terceiro e último, que é talvez o mais importante, porque isso aqui a gente já viu lá no começo do curso, quando a gente falou sobre o conceito de ativo. Talvez o terceiro mais importante seria o seguinte: olha, eu tenho que ter condições de mensurar esse ativo com base no valor justo com segurança. Então, o valor justo pode ser medido com confiança. Pode ser medido atendendo às características qualitativas e as restrições. Então esse é o ponto crucial, certo? E aí se você tem um ativo que ele não cumpre algumas coisas disso aqui, mas ele foi até recebido, ele está em vias de receber. Se você tem um ativo que ele não cumpre isso, então, caso haja item que se confunda com ativo, mas deixe de obedecer um item desses, um dos itens, esse ativo ele tem que ser classificado como ativo contingente. Beleza, pessoal? Vamos para os nossos slides aqui agora. Então, critérios para se reconhecer um ativo oriundo de uma transação sem contraprestação: controle, provável, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço, valor justo mensurado em conformidade com as características quali e as restrições. O ativo obtido por meio da transação sem contraprestação, ele vai ser mensurado pelo valor justo na data de aquisição. E caso o ente receba uma transação sem contraprestação, mas que não satisfaça os critérios de reconhecimento, isso aí pode ensejar o reconhecimento como um ativo contingente. Beleza? O que é que a gente vai partir agora? A gente vai partir agora para os passivos oriundos de transação sem contraprestação. Vamos lá? Então, a grande sacada aqui é o seguinte. Eu vou apagar essa parte aqui. Certo? Vamos trocar ativo por passivo.
E a gente também vai ter os 3 critérios. Então, a gente vai ter o primeiro critério, o segundo critério e o terceiro critério. O grande segredo que eu tenho para te dar aqui é o seguinte: você não pode, como a gente está falando de receitas oriundas de transação sem contraprestação, não é para você partir da premissa que só vai vir um passivo, não. Não é essa a ideia. Isso a gente viu um pouco mais atrás. É durante a receita de uma transação sem contraprestação, durante essa receita, você vai ter uma variação patrimonial aumentativa, mas você também vai ter uma variação patrimonial diminutiva decorrente de um passivo que você vai reconhecer. Então é isso. Então alguns ativos, na hora que ele reconhece, não vai vir só o ativo, vai vir o ativo e o passivo. Pode acontecer. E aí, o exemplo que eu vou te dar aqui, qual seria? O exemplo não, o exemplo a gente vai ver mais na frente. Mais um exemplo, vamos adiantar um exemplo. Quando você arrecada imposto de renda. Ao você arrecadar imposto de renda, não vai ficar todo o imposto de renda com a União. Uma parte vai para o Fundo de Participação dos Estados e para os municípios. Então, na hora que você reconhece um ativo, automaticamente você já reconhece um passivo. E quais são os critérios para se reconhecer o passivo? Obrigação presente. Obrigação presente. Provável saída de recursos. E estimativa confiável. Muito parecido com o que a gente viu do conceito de provisão. Você pode ver que esse passivo de transação sem contraprestação ele encaixa como uma luva, como provisão. Por isso que eu usei justamente o exemplo, eu usei como exemplo os tributos, a repartição tributária, que é algo que a gente vai ver mais à frente daqui a pouco. Beleza, pessoal? Então esse era o meu recado dos passivos em transações sem contraprestação. Vamos para o nosso material aqui. Então, a gente está vendo aqui o seguinte: os ativos recebidos na configuração de geradores de receita, sem contraprestação, podem ser transferidos com base em certas condições. Nos casos em que houver especificações sobre ativos transferidos, deve-se analisar se há necessidade, olha o que ele fala aqui, ó, se há necessidade de contabilização de um passivo em conjunto. Então, preste atenção. A gente não está falando aqui no surgimento solitário de um passivo. A gente está trabalhando com passivos em transações sem contraprestação, mas que surgem em conjunto com o ativo. Por isso que o exemplo que eu dei, que é repartição tributária de receita, encaixa como luva. Quando se tratar apenas de 3 restrições sobre ativos, não há necessidade de contabilização inicial de passivo. E aí, para ser um passivo, uma obrigação presente, provável, estimativa confiável. Beleza, pessoal? Vamos falar agora de tributos. Vamos nessa? Pessoal, então o próximo tópico agora, a gente vai falar sobre tributos. Então o que é que a gente vai falar sobre tributos? Basicamente o seguinte: tributos, eles são compulsórios, a gente já viu isso lá atrás. E eles não decorrem de penalidade. Não são penalidades. E um tributo, ele vai ter 2 tipos de obrigação. O tributo, ele vai ter a obrigação principal e vai ter a obrigação acessória. A obrigação principal, ela tem a ver com o fato gerador, que pode ser receber a renda, a venda de uma máquina, e a obrigação acessória, ela tem a ver com, por exemplo, quando você tem que entregar a declaração do imposto de renda e você deve entregar até determinado prazo. Se você não entrega naquele prazo, você vai ter uma multa. Então, a obrigação acessória pode ocorrer caso seja descumprida alguma regra.
Seria isso. Aí a gente vai ter, dependendo dos tributos, a gente vai ter 3 tipos de lançamento. Então, quais são os tipos de lançamento? Basicamente 3. Lançamentos. Você vai ter o ex officio, você vai ter o lançamento misto e você vai ter o lançamento por homologação. Dependendo do tipo do tributo, isso pode eventualmente ensejar na forma que você vai contabilizar. Então, dependendo do tipo de lançamento, isso afeta o registro. Beleza? Então, na primeira parte é isso aqui. O que é que a gente vai falar agora? Basicamente, a gente vai falar 2 coisas. A gente vai falar como geralmente os ativos são reconhecidos sem contraprestação, a gente já sabe, é pelo valor justo. E qual vai ser a medida para usar, para calcular, para mensurar os tributos? Aí você vai ver que a resposta vai ser meio genérica. Vamos lá então? Então vamos apagar isso aqui. A gente ainda está falando de tributo, só que agora a gente vai falar de mensuração. Então, dentro da mensuração dos tributos, critérios de mensuração, então, voltando. Mensuração. Então, os tributos, eles vão ser, eu não vou nem falar dos ativos sem contraprestação, porque a gente já sabe, valor justo. Mas e os tributos? Os tributos, eles devem ser medidos, avaliados, com base na melhor estimativa de realização dos ativos. Por incrível que pareça, isso está escrito no manual. Então, melhor estimativa de realização do ativo. E é importante que quando você reconhece um tributo, e a gente viu isso em aulas anteriores, quando a gente fala, por exemplo, enfoque orçamentário, enfoque patrimonial, o que é que a gente vê? Que a gente reconhece o tributo ex officio, o imposto ex officio, o IPTU, quando vira o exercício. Aí você reconhece no estágio do lançamento o IPTU a receber. Você vai medir ele com base na melhor estimativa de realização do ativo. Mas à medida que o tempo vai passando e que o IPTU não vai sendo pago, o que é que você vai fazer? Você vai reconhecer um ajuste, porque não existe provisão por ativo. O que existe é ajuste de perdas. Então, você vai mensurar o tributo com isso, lembrando de considerar as perdas. E aí o que é que a gente vai colocar aqui? A conta ajuste. Ajuste de perdas. Beleza, pessoal? Seria isso. Vamos olhar aqui o que é que a gente pode aprofundar mais ainda. Então, os tributos são a maior fonte de variação patrimonial aumentativa. Eles são definidos como benefícios econômicos, compulsoriamente pagos ou a pagar, de acordo com leis e regulamentos estabelecidos. Aqui está o conceito do artigo 3 do CTN. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor, ou cujo valor nela possa se exprimir. Não é sanção, não se trata de penalidade, instituída em lei mediante e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. A obrigação principal, a obrigação tributária é principal acessória, a principal surge com o fato gerador, e a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas. A obrigação acessória, pelo simples fato da inobservância, converte-se em obrigação principal. Então, a obrigação principal, ela gera o crédito tributário. E a obrigação acessória cujo objeto é qualquer prestação não pecuniária. Para fins de registro contábil, os tributos devem ser analisados individualmente, de acordo com a modalidade de lançamento tributário de cada um. Está aqui os 3 tipos de lançamento. Aqui estão alguns exemplos. E o mais importante que é a mensuração.
Para a gente fazer o reconhecimento tempestivo e confiável, é necessária a integração do setor de arrecadação com o setor de contabilidade. A gente viu que os ativos devem ser mensurados pelo valor justo, os ativos sem contraprestação. Contudo, os ativos oriundos de transação tributária, enquanto não efetivamente arrecadados, devem ser mensurados com base na melhor estimativa de entrada de recursos para a entidade. E a entidade deve constituir ajuste para perdas de créditos relativos a tributos. A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas deve ser aquela que melhor reflita a situação real do ativo e deve ser evidenciada em nota explicativa. Ou seja, quando a gente fala de critério de mensuração de ativo, de tributos, né, tributos que você ainda vai arrecadar, você vai reconhecer com base na melhor estimativa de entrada. E quando você fala dos ajustes, você vai reconhecer esse ajuste com base na melhor estimativa de efetiva conversão daquele ativo. Beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo tópico, que é pagamento antecipado. Vamos falar agora mais um tópico aí sobre transações sem contraprestação, envolvendo receitas sem contraprestação, seria o pagamento antecipado. Então, vamos trabalhar com o pagamento antecipado de tributo. A norma não fala pagamento antecipado de tributo, mas vai facilitar a minha análise. Pagamento antecipado, e a gente vai focar em tributo. Aí o que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer a contabilização. Você tem aqui o ativo, tem o passivo e tem o PL. Aí vamos supor que a gente tem R$100 no caixa. Caixa R$100 e PL R$100. Aí um contribuinte, por engano, resolve pagar antes. Ele acaba antecipando o pagamento do tributo. Então vai entrar mais 10 aqui. Eu já reconheço a variação patrimônio aumentativa nesse momento? Não, porque não ocorreu o fato gerador. Então, qual a grande sacada? Quando você está diante de um pagamento antecipado, você vai reconhecer o caixa, que entrou aqui, e você vai reconhecer duas uma. Ou você vai reconhecer uma obrigação, ou você vai reconhecer, certo? Uma variação patrimonial aumentativa antecipada. Então, basicamente é isso. No valor de, no caso aqui, 10 e aqui 10. Vai ser ou, né? Então, de duas uma. Você reconheceu um pagamento antecipado? Beleza. E aí você vai reconhecer essa obrigação. Quando ocorrer o fato gerador, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 0. E aí você vai somar aqui uma variação patrimonial aumentativa de R$10. Então, isso é o mais importante. Quando a gente está em transações sem contraprestação e ocorre um pagamento antecipado, a variação patrimonial aumentativa não é registrada no momento da arrecadação antecipada. A variação patrimonial aumentativa ela só vai ser reconhecida no fato gerador. Como consequência disso, quando ocorre um pagamento antecipado, qual a consequência natural? Você vai mexer no passivo. Para mexer no passivo, ou você registra uma obrigação, ou você registra uma VPA antecipada. Só isso, pessoal. Então vamos falar agora sobre pagamento antecipado. Os recebedores de ativos transferidos devem considerar se essas transferências são, em essência, recebimento antecipado. Considere que o recebimento antecipado se refere a recursos recebidos previamente aos eventos tributáveis. Os recebimentos antecipados relativos a tributos e transferências por meio de acordos que ainda não se tornaram obrigatórios não são fundamentalmente de outros recebimentos antecipados. Os recebimentos antecipados originam um ativo e uma obrigação presente. Por isso, a VPA não pode ser reconhecida nesse momento. Os recursos de tributos recebidos antes da ocorrência do fato gerador são reconhecidos como ativo pela entrada de caixa e um passivo, recebimentos antecipados, porque o evento que origina o direito da entidade não ocorreu e o critério para reconhecimento da VPA não foi satisfeito, apesar da entidade já ter recebido a entrada de recurso. Aí está aqui o exemplo. Eu coloco aqui, um caixa e aí coloco 2. Demais obrigações de curto prazo ou outras obrigações de curto prazo. Desse modo, um passivo deve ser reconhecido até que o evento tributável ocorra. Quando o evento tributável ocorrer, o passivo deve ser baixado e a VPA deve ser reconhecida.
Vamos fazer algumas questões agora, pessoal. Umas questões só para ver como é que a gente se sai até aqui do que a gente viu. Então vamos lá. Inclui-se no conceito de tributos os impostos e as respectivas multas pelo atraso no pagamento deles. Então, não, multas não é considerado tributos. Certo? Então a gente vai ver mais para frente que multa está classificado, está categorizado como transferência. Isso não tem nada a ver com a classificação orçamentária, tem a ver com essa classificação contábil de transações sem contraprestação. Então o erro está aqui. Ó. O imposto sobre transmissão causa mortes e por doação é um exemplo de imposto que se dá por lançamento por ofício. Falso. Isso aqui vai ser um lançamento misto. Para reconhecimento tempestivo e confiável dos créditos é necessária a integração do setor de arrecadação com o de contabilidade. Verdadeiro. 4. Uma entrada de recurso de uma transação sem contraprestação que se enquadre na definição de um ativo deve ser reconhecido como ativo quando seja provável benefício econômico futuro e que o valor justo possa ser mensurado em conformidade com as características qualitativas e com observância das restrições da informação contábil. Ó, deve ser reconhecida. Está faltando uma coisa aqui. E eu coloco aqui ou, né? Ó. E eu coloquei ou. Errado. São 3 características. Tem que ser um recurso controlado, certo? Tem que ser decorrente de um evento passado, tem que ser provável a entrada de recurso e tem que estar alinhado com todas as características qualitativas. O erro está aqui, ó, principalmente. Ó. Quando ele coloca ou, ele está dizendo que basta uma ou basta outra. Quando, na verdade, ele tem que ter as 3 características. Beleza? Ok, pessoal? Então a gente fecha por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco sobre transações sem contraprestação. Até daqui a pouco.